Hoje vamos falar um pouco sobre a redução ao primeiro quadrante no círculo trigonométrico. Então, já deixei desenhados alguns círculos trigonométricos. Vamos imaginar que a gente tem um arco aqui no segundo quadrante. Então, vou desenhar aqui um arco qualquer no segundo quadrante, né, para que a gente possa usar essa ideia. Então, digamos que você tem aqui um arco aqui no segundo quadrante que eu vou colocar aqui. Então, digamos que ele está medido aqui, o segundo quadrante, de modo que eu estou usando esse arco aqui. Ele vem daqui desse ponto até esse ponto aqui. Veja o seguinte, né? Esse arco que está no segundo quadrante, ele tem o seno, né, desse arco. Vamos chamar ele de alfa. Então, vou marcar aqui como sendo alfa. Vou colocar aqui um ponto amarelo. Digamos que esse arco corresponde a alfa. Ou seja, saindo daqui, chegando aqui, eu tenho um arco alfa. Ele tem o seno de alfa, nesse caso, é maior que zero por estar no segundo quadrante. E como a gente sabe, o cosseno de alfa ele é menor do que zero, uma vez que ele é medido aqui no eixo x, na parte esquerda do eixo x, em relação à vertical. Bom, muito bem. Se eu então desenhar uma paralela ao eixo x, passando pelo ponto aqui onde temos o arco alfa, então vamos desenhar aqui uma paralela, vou fazer de verde. Temos uma linha assim. Do lado de cá teremos, veja, um ponto de interseção entre essa linha paralela e o círculo trigonométrico. E aí podemos desenhar agora uma linha assim. Veja, e aí teremos dois triângulos congruentes. Esse triângulo da esquerda, esse triângulo da esquerda e o triângulo da direita são congruentes, certo? Aqui temos 90 graus por conta do paralelismo, então aqui temos 90 e como pela semelhança pela simetria da própria figura, esse ponto aqui nos traz a um alfa linha, por exemplo. Ok. Veja então que esse arco alfa linha ele está no primeiro quadrante e veja, eles possuem o mesmo seno. Então essa linha aqui corresponde ao seno de alfa. Então, seno de alfa é igual ao seno de alfa linha. Veja, então seno de alfa é igual ao seno de alfa linha. Mais o cosseno de alfa, então vou desenhar aqui o cosseno, vamos colocar aqui o cosseno para ficar certo assim. O cosseno de alfa, né? Veja que ele é medido aqui, ele é diferente do cosseno de alfa linha, mas diferente apenas por conta do sinal. Então, podemos reduzir alfa ao primeiro quadrante apenas usando essa ideia dos sinais, porque, veja, né, esses triângulos desenhados aqui são congruentes também e, por conta disso, né, o cosseno é o mesmo a menos do sinal. Então, podemos escrever aqui, de fato, que cosseno de alfa é menor que zero. Então, ó, seno de alfa' é igual a seno de alfa mais cosseno de alfa' é igual a menos o cosseno de alfa. Ou seja, podemos reduzir alfa ao primeiro quadrante fazendo essas adaptações, olhando para o círculo trigonométrico. Ok? Então, vimos como reduzir do segundo para o primeiro quadrante, certo? E se o arco estiver no terceiro quadrante? Procederemos da mesma maneira. A diferença é que teremos aqui um arco agora no terceiro quadrante. Então, vamos desenhar um arco aqui nesse ponto. De novo, vamos pegar a mesma ideia aqui. Para facilitar, eu já vou fazer isso, certo? E aí já vamos desenhar então aqui, ó, a linha que vai nos dar o seno
a linha que vai nos dar o cosseno, e aí já podemos trazer para cá, veja, cosseno, e podemos ainda já desenhar a linha que vai nos ajudar a medir o seno. Ok, vamos fazer assim, pronto. Então, veja, né? Digamos que esse de novo seja o arco alfa, até aqui, esse é o nosso alfa, que partiu da origem e veio até esse ponto. Muito bem, então se esse é o nosso alfa, né? Se esse aqui é o nosso arco alfa, podemos pintar ele aqui de... Vou pintar, acho que vai tornar o desenho muito carregado, vou tirar. Então esse é o nosso alfa, né? Veja que esses triângulos aqui são congruentes, esses dois triângulos são congruentes, esse e esse, o que nos permite trazer alfa para o primeiro quadrante, pensando aqui num alfa linha e, de novo, veja, no terceiro quadrante temos seno de alfa menor que zero e cosseno, né, de alfa menor que zero. E aí podemos fazer a adaptação agora, olhando para o seno e para o cosseno. O cosseno está medido aqui, cosseno e cosseno. Então, o cosseno de alfa, de acordo com essa ideia, o cosseno de alfa ele vai ser igual a menos o cosseno de alfa linha. E o seno de alfa vai ser igual, então, seno de alfa vai ser igual a menos seno de alfa linha. Então, podemos trazer, né, para o primeiro quadrante também dessa maneira, olhando para o seno, para o cosseno, do mesmo modo que fizemos, lembrando que essas coisas são possíveis porque desenhamos linhas paralelas e buscamos triângulos congruentes. Ok, então vamos agora para o último exemplo em que vamos ter um arco no quarto quadrante. Então vamos desenhar aqui um arco no quarto quadrante. Então digamos que o arco esteja aqui, ó, no quarto quadrante e que queremos agora levar ele para o primeiro quadrante. Para fazer isso, basta desenharmos ele simetricamente aqui em relação ao de baixo. Então temos algo assim. E aí agora podemos fazer isso. Veja, traçar uma paralela verticalmente aqui, passando aqui. No meu desenho parece não estar muito paralelo, mas já dá para entender. Usando aqui então agora o seno, espera aí, vamos desenhar logo aqui o seno aqui, ó. Veja, o seno vai aparecer aqui, mas antes vamos desenhar uma linha assim, essa linha e essa linha, de modo que seja possível visualizar aqui o seno. Pronto, seno aqui, ok. Então agora, de novo, né, vamos colocar aqui os sinais, digamos que esse arco seja o nosso alfa até aqui, partindo da origem, então aqui é o nosso alfa, esse é o nosso alfa, esse é o nosso alfa linha, e aí sabemos que seno de alfa é menor que zero por estar no quarto quadrante, mais cosseno de alfa é maior que zero por estar no quarto quadrante. Pronto, aí agora podemos comparar isso com seno de alfa linha. Seno de alfa linha vai ser igual ao seno de alfa com sinal trocado, então menos seno de alfa, e cosseno de alfa linha vai ser igual ao cosseno de alfa. Veja que agora, né, esses dois triângulos aqui são exatamente iguais. O cosseno é medido aqui, veja, esse é o nosso cosseno, que é o mesmo para os dois, devo fazer ele de outra cor, fazer de roxo. Aqui, ó. Então, esse
é o mesmo cosseno aqui, e na vertical temos aqui o seno de alfa', e aqui para baixo o seno de alfa. Veja que os dois são iguais, a menos pelo sinal, uma vez que, né, esse ângulo de 90 e raios iguais aqui vão nos garantir a congruência entre esses dois triângulos. Bom, tudo que mostramos então foi só como deslocar arcos para o primeiro quadrante. Mas será que é só isso? Será que então aqui, só completando, aqui tínhamos um arco no terceiro quadrante que levamos para o primeiro quadrante, e por fim aqui do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Então será que essa é a única maneira, é a única vantagem de usarmos arcos reduzidos ao primeiro quadrante? Ou seja, que vantagem há em sabermos o que acabamos de fazer? Veja o seguinte, tanto essa observação quanto a última vão te ajudar da seguinte maneira. Veja, vamos supor que você tenha um arco aqui no terceiro quadrante, por exemplo. Então vamos colocar aqui um arco no terceiro quadrante, de modo que você veja o seguinte, digamos que você desenha aqui um arco no terceiro quadrante, então eu vou fazer isso e vou desenhar um tracejado aqui, pronto. Ok, então com essa linha já é possível entender a ideia. Vamos supor que o nosso arco ele venha até aqui e que ele seja um arco de θ. Então esse arco aqui é um arco de θ. Ok, pronto. Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui nesse arco aqui como sendo beta. Vamos pensar só nesse ângulo como sendo beta. Veja que na verdade θ, então o que eu acabei de fazer é dizer que θ é igual a 180 mais beta. Veja, né? Pelo próprio desenho isso é possível perceber. Então veja que o arco amarelo aqui, desculpa, eu não coloquei até o final, aqui. O arco amarelo ele vem daqui, né? Da origem aqui e gira até chegar aqui. Então o amarelo é o θ, né? E o vermelho, que é só esse pedaço, é o beta. Perceba que 180 mais beta é o θ. Mas se olharmos com atenção, aqui você vai ver que aqui, ó, é o próprio beta. E, além disso, quando fazemos isso, você tem essa possibilidade que já fizemos antes. Você pode desenhar uma paralela aqui. Então, vou fazer isso. Vou desenhar uma paralela aqui, vou fazer de branco. Uma paralela aqui e uma paralela aqui. De modo que esses dois triângulos, esse aqui e esse, sejam congruentes. Ou seja, se eles são congruentes, então podemos fazer o seguinte. Esse tamanho aqui, deixa eu fazer de verde, esse tamanho deve ser igual a esse tamanho. O que quer dizer o seguinte, né? O que marcamos em verde aqui é o cosseno de θ, ou seja, é o cosseno de 180 mais beta. Isso deve ser igual ao cosseno de beta, só que com, aliás, desculpe, porque eu marquei o vertical, então é o seno. Deixa eu fazer de novo aqui, vamos voltar. Me equivoquei, aqui o verde na verdade é o seno, né, porque é o vertical. Então seno de 180, agora sim, 180 mais beta é igual ao seno
de beta, porém com sinal de menos. Porque, veja, o seno de beta é maior que zero, uma vez que ele é medido aqui, enquanto o seno de 180 mais beta, que é o seno de θ, é medido aqui, onde o y é negativo. Então temos essa relação, e veja, podemos escrever essa mesma relação usando, por exemplo, seno de π mais beta igual a menos seno de beta, ok? Então, fizemos aqui com seno, eu vou aproveitar para fazer com cosseno aqui, já para não poluir demais a figura. Então, vamos dizer que agora tenhamos um arco no quarto quadrante. Vamos fazer isso. Talvez fique mais simples, então vamos pegar um arco aqui, ó, no quarto quadrante. Então, digamos que o arco esteja aqui no quarto quadrante e que esse arco vá daqui até aqui embaixo e de novo que sua medida seja θ. Então vamos supor que essa medida seja θ. Então esse é um arco θ. Podemos pensar, por exemplo, de duas maneiras. Em θ como sendo 270 mais um pedacinho, digamos que esse pedacinho seja um alfa aqui. (270) mais um alfa. Ou podemos pensar em θ como sendo 360 menos, e aí vamos fazer de verde aqui, menos um beta, por exemplo, onde beta seria esse aqui. Certo? Então você pode pensar em 270 mais alfa, ou você pode pensar em 360 menos beta. E aí, de novo, né, tudo que precisamos fazer é fazer o que fizemos antes já. Reduzir ao primeiro quadrante, então podemos pegar esse arco aqui, levar ele para o primeiro quadrante. E aí eu já vou fazer isso assim, que eu acho mais fácil. Vai ficar mais simétrico. Ó. Desenhar a vertical aqui primeiro. Botar esse ponto aqui. Pronto. Agora temos dois triângulos congruentes. E aí esse de cima aqui também é o beta, né, o verde. Então de cima também é o beta. Esse aqui também é beta. Esse aqui é beta. Esse aqui é beta. Esse de azul é o nosso alfa. Então veja, quando olhamos na vertical, agora, aliás, queremos olhar para o cosseno, né? Já fizemos o seno antes. Vamos olhar para o cosseno e fazer de roxo. Cosseno aqui, podemos olhar assim, dessa maneira. Então, esse é o nosso cosseno. Então veja, o cosseno de 360 menos beta, que é o cosseno de θ, ele é igual exatamente ao cosseno de beta. O sinal nem mesmo muda. Veja, o cosseno é o mesmo. Bom, mas e se quisermos usar o alfa? Bom, aí temos que tomar um cuidado, porque alfa é esse ângulo em azul. Então alfa aparece aqui, veja. E aí, para usar esse alfa, né, precisamos observar que, na verdade, alfa, veja, que interessante, né? Alfa mais beta é igual a 90, o que significa que alfa, na verdade, é 90 menos beta, o que significa que cosseno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos beta. Veja, cosseno de alfa, né, é igual ao cosseno
de 90 menos beta. Mas como vamos identificar o cosseno de alfa? Bom, cosseno de alfa, para fazer esse cosseno, devemos olhar para um triângulo aqui. Veja, agora podemos usar a trigonometria no próprio triângulo retângulo. Então, se fecharmos aqui, cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente. Mas quem é o cateto adjacente nesse caso? É esse cateto aqui. É esse cateto aqui. Esse é o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente, né, sobre a hipotenusa que vale 1, vai nos dar exatamente o seno de beta. Veja, seno de beta é justamente cosseno de 90 menos beta. Então, podemos escrever que cosseno de alfa é igual ao seno de beta, que é justamente essa linha laranja, que, como acabamos de escrever, é igual ao cosseno de 90 menos beta. Então, veja, podemos usar, né, e se você já estudou alguma coisa sobre trigonometria no triângulo retângulo, você sabe que se dois ângulos são de um triângulo retângulo e são agudos, o cosseno de um é igual ao seno do outro. Foi exatamente o que descobrimos aqui. Ó. Cosseno de um é igual ao seno do outro num triângulo. Veja que o triângulo que usamos é esse aqui. Ok? Então, veja que podemos chegar a essas conclusões usando fórmulas de arco-soma também, que ainda não vimos aqui, né, nesse vídeo, mas podemos verificar através do círculo trigonométrico. E lembre-se, né, alfa e beta podem vir de uma família de arcos côngruos, então você pode achar todos os arcos côngruos a esses e obter as mesmas relações em relação ao seno, cosseno e também em relação à tangente, que não fizemos aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas veja que a redução ao primeiro quadrante permite calcular aí seno, cosseno e também tangente de ângulos que estão fora do primeiro quadrante com certa facilidade, respeitando sempre o sinal do círculo trigonométrico, certo? E as posições em que os arcos se encontram nesse círculo. É isso, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.